Oi, pessoal! Vamos fazer essa questão de probabilidade. Em um lote de 15 peças, 3 são defeituosas. Deste lote são retiradas 2 peças aleatoriamente. Determine a probabilidade de... E aí ele apresenta uma série de situações para a gente analisar. Vamos observar que as situações se repetem, porém sem reposição e com reposição. Tá bom? A gente vai ver a diferença que dá na probabilidade quando a gente repõe a peça ou não. Letra A. Ambas serem defeituosas se as retiradas são feitas sem reposição. Né? Qual é a probabilidade de ambas terem defeito se a gente não vai fazer uma reposição? O que ele quer aqui? Ele quer que a primeira tenha defeito e a segunda tenha defeito também. Mas como eu não repus, repara comigo, se eu tinha lá a minha caixinha com as 15 peças, tirei a primeira já, com defeito. Quando eu faço a minha segunda retirada, concorda comigo que o fato de eu ter tirado uma primeira mudou aqui o meu cenário? Eu não tenho mais 3 com defeito, eu tenho 2. Eu não tenho mais 15 peças inicialmente, eu tenho agora 14. Então, o fato de eu ter tirado uma primeira peça vai modificar a minha probabilidade na hora de tirar uma segunda peça. Como que a gente vai representar isso? Vamos lá. Se eu quero que ambas tenham defeito, né? Eu quero saber a probabilidade dessa situação. Eu vou calcular a probabilidade das duas terem defeito. A interseção aqui é uma situação em que ocorreram as duas situações. Como que eu calculo essa probabilidade? Eu vou calcular a probabilidade da primeira ter defeito e a probabilidade da segunda ter defeito. Como que eu represento isso agora? Quando aparecer isso aqui assim, uma letrinha barra outra, né, uma situação barra outra, não é muito assustador não. O que acontece? Isso aqui significa a probabilidade de acontecer D, já que D já aconteceu antes. Como aqui é a mesma letra, né, porque eu quero defeito e defeito, fica um pouquinho embolado. Mas qual é a probabilidade dessa situação acontecer, já que essa situação aconteceu anteriormente? Como é a probabilidade da primeira ter defeito? Bom, a gente calcula a probabilidade analisando o quê? A situação que eu estou analisando dividido pelo meu total, né? O que eu estou analisando aqui? A chance de ter defeito. Quantas tem defeito nesse lote? 3. Então, eu quero ver a chance de 3 num total de 15 peças. Beleza. Agora, vamos analisar a probabilidade da segunda ter defeito, considerando que eu tirei a primeira e não coloquei de volta. Se antes eu tinha 3 bolinhas com defeito, mas a primeira eu tirei defeituosa, sobraram só 2 com defeito. Eu tinha 15 bolinhas, eu tinha 15 peças, agora eu tenho 14. Então, essa aqui é a minha probabilidade. A gente calcula essa fração. Vamos simplificar, né? É igual a 1/5 vezes 1/7, que é igual a 1/35. Tranquilo? Agora, na letra B, ele está falando que tem reposição. Mais tranquilo ainda. Por quê? Né? Eu quero a mesma situação, eu quero defeito na primeira, né? Analisar defeito na primeira e defeito na segunda. Quando eu tiro a primeira, eu tenho 3 chances em 15. Quando eu vou tirar a segunda, eu não repus aquela peça defeituosa? Então, é como se eu nem tivesse tirado a primeira, né? Eu continuo tendo 3 peças defeituosas ali, num total de 15. 1/5 vezes 1/5, né? Se a gente simplificar essas frações, 1/5 vezes 1/5 fica 1
25 avos. Ok? Então, essa é a primeira situação. Sem reposição e com reposição. Na letra C, ele diz: determine a probabilidade de pelo menos uma ser defeituosa se as retiradas são feitas sem reposição. O que ele quer dizer com pelo menos uma ser defeituosa, né? A gente vai analisar a probabilidade nas situações em que uma tem defeito ou as duas têm defeito. Se nenhuma tiver defeito, não serve para mim. Não é o que eu quero analisar agora. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, esse aqui é o total das minhas possibilidades, né? Se eu vou tirar 2 bolinhas, eu posso tirar 1, 2 ou nenhuma com defeito. Esse aqui é o meu total. O total a gente representa com um 1, né? Com um 100% na probabilidade. Então, eu tenho 100% de chance de uma dessas situações acontecer, né? Vai ser representado como o 1. Mas eu quero tirar essa situação aqui, ó, em que nenhuma delas tem defeito. Por quê? A partir do momento que eu tiro essa situação, sobram só as situações em que pelo menos uma é defeituosa, que foi o que a questão me pediu. Então, como que a gente vai fazer isso? A probabilidade, né, de pelo menos uma defeituosa como que eu vou conseguir encontrar essa probabilidade aqui? Fazendo o meu total, meu 100%, o meu 1, menos a situação que não se encaixa, menos a situação em que nenhuma das duas tem defeito, né? Como que a gente vai anotar isso? Menos a probabilidade de que nenhuma das duas tenha defeito. Vamos chamar de N, né? Porque não tem defeito. Resumindo, a probabilidade de eu ter pelo menos uma defeituosa é o quê? O meu total menos a probabilidade de nenhuma das duas ser defeituosa, tá bom? E a gente vai usar o raciocínio parecido com o que a gente usou na letra A. Só que vai ficar repetindo, tá? Não vou nem reescrever. 1 menos. Como que é a probabilidade das duas serem defeituosas? Lembrando que eu não estou fazendo reposição. É a probabilidade de eu tirar a primeira, ok? Não tem nada para considerar ainda, vezes a probabilidade de eu tirar a segunda, mas como é sem reposição, qual é a chance de N acontecer, sabendo que esse N aqui aconteceu antes, né? Isso aqui é quando é sem reposição, né? Quando é condicional, quando está condicionada a uma ação anterior. Então, vamos lá. Eu tinha 12 peças sem defeito, né? Do total de 15, 12 eram sem defeito. Agora, eu tirei uma peça sem defeito. Sobraram 11 sem defeito. E daquele meu total de 15 peças, agora quando eu retirei eram só 14, né? Então, a gente vai simplificar essas frações, resolver essa continha. 12 quinzeavos. Simplifica aqui por 3, fica 4 quintos. E aqui vai continuar assim. Então, aqui 44 sobre 70, que é a mesma coisa, né? Simplificando aqui 22 sobre 35. Que dá 13 sobre 35. E aí, se você resolver aqui, vai dar 0,3714 e tal. Você pode fazer isso aí, tá bom? Agora, na letra E, a gente vai analisar a mesma situação, pelo menos uma defeituosa, mas agora com reposição. O raciocínio é exatamente o mesmo, tá bom? A probabilidade de eu tirar pelo menos uma defeituosa é o quê?
é o meu total, né? São todas as minhas possibilidades, menos aquelas em que nenhuma das duas é defeituosa. Como que a gente vai montar isso aqui? Como agora tem reposição, a primeira retirada e a segunda vão ser iguais, né? Como eu reponho aquela peça que eu tirei, eu não vou modificar agora a minha chance, a minha probabilidade, Vamos lá. Na minha primeira retirada, eu tenho 12 peças sem defeito, de um total de 15. Tirei, era sem defeito, mas eu fui e devolvi. Agora, eu continuo tendo, então, 12 peças sem defeito, de um total de 15. Multiplicação de fração, multiplica em cima com cima, embaixo com embaixo, né? Mas vamos simplificar isso para melhorar a vida. Vai ficar 4 quintos vezes 4 quintos. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Esse 1 aqui, a gente pode reescrever como 25 sobre 25, para facilitar aqui a conta. 25 menos 16, 9. Mesmo denominador. Quando a gente resolve isso aqui, dá 0,36. Vamos para a próxima situação agora, letra F. Agora sim é a letra E. Determine a probabilidade de apenas uma ser defeituosa, se as retiradas forem feitas sem reposição. Bom, uma só ser defeituosa é específico, né? Antes era pelo menos uma, agora é apenas uma. Então, se eu tiver nenhuma defeituosa, vai me atender? Não. Se eu tiver uma defeituosa, vai me atender? Sim, ok. Se eu tiver duas defeituosas, já não me atende de novo. Mas quais são as formas disso aqui acontecer, de apenas uma ser defeituosa? Eu posso tirar uma com defeito e a outra não, né? Tirei as duas, então aqui, ó, tirei as duas. E eu também posso tirar a primeira sem defeito, mas a segunda defeituosa. Então, são duas possibilidades que tem, né? Eu vou analisar a probabilidade de eu tirar essa situação, a primeira com defeito, a segunda sem. Vou analisar a probabilidade de eu tirar essa aqui, a primeira sem defeito, mas a segunda com defeito. Depois eu vou somar essas duas probabilidades. Como que a gente vai representar isso com esse monte de símbolo que deixa uma confusão? Isso aqui, então, vai ser a probabilidade de eu ter essa primeira situação, mais, né, juntando com a probabilidade de eu ter a segunda situação. Para não ficar escrevendo isso aqui toda hora, eu vou chamar de um asterisco, tá? Então, é o quê? Defeituosa e não defeituosa, união com não defeituosa e depois defeituosa. Como que eu faço? Vamos lá. Para a primeira ser defeituosa, como que é a probabilidade aqui? Eu tenho 3 possibilidades em um total de 15, né? É sem reposição. Não posso me esquecer disso. Agora, já fiz aqui essa situação. Agora vamos ver da não defeituosa. Bom, eu ainda não tirei nenhuma defeituosa, né? Eu tirei com defeito. Eu ainda tenho as minhas 12.
Só que eu tinha 15 peças ainda? Não, eu tinha só 14, né? Porque daquelas 15, uma foi tirada antes. Tá? Então, eu analisei essa situação aqui. Agora, eu vou analisar essa situação aqui. Vamos lá. Quais são as chances da minha primeira não ser defeituosa? Bom, eu tenho 12 não defeituosas em um total de 15. Agora, para a próxima ser defeituosa, eu ainda tenho as 3 defeituosas lá, não tirei nenhuma, mas eu não tenho mais 14 peças, eu tenho só... eu não tenho mais 15 peças, eu tenho só 14. Pronto, a gente fez uma inversão, né? Mas os resultados vão dar os mesmos, né? Por quê? Multiplicação de fração, multiplica de cima, de baixo com de baixo. Então, a gente continua tendo 3 vezes 12 e 14 vezes 15. Bom, o resultado disso vai ser 12,35 avos, que dá 0,3429. Tá bom? Gente, se tá ajudando, se tá fazendo sentido até aqui, deixa um gostei, deixa um comentário para eu saber, tá bom? Para eu não sentir que tô falando sozinha, né? Dá uma motivação quando vocês interagem, tá bom? Vamos continuar então na letra F. É a mesma situação, uma sendo defeituosa, mas agora a gente vai ter a reposição. Então, na letra F, probabilidade de apenas uma ser defeituosa, mas com as retiradas feitas com reposição. Bom, o raciocínio continua sendo o mesmo. Para apenas uma ser defeituosa, eu tenho a situação em que apenas a primeira é defeituosa, mas eu também tenho que lembrar que pode ser com a segunda sendo defeituosa. Essa parte aqui, o raciocínio até aqui, é exatamente o mesmo do que a gente fez na letra E. Mas agora, como tem a reposição, o segundo evento não depende do primeiro, né? Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de D acontecer? Né? Eu tenho 3 defeituosas de um total de 15. Ok. Aí eu vou e reponho. Qual é a probabilidade de não defeituosa, né? De eu tirar uma peça não defeituosa? Eu tenho 12 peças não defeituosas e agora o meu total voltou a ser 15, porque eu repus aquela primeira, né? Pronto. Essa aqui é a probabilidade com a primeira defeituosa e a segunda não. Mas, vamos considerar também que eu posso ter o quê? A segunda com um defeito, né? Não defeituosas, eu tinha 12 de um total de 15 peças. E defeituosas, eu tinha 13 de um total que permanece 15, por causa da reposição. As frações são iguais também, de novo, né? Quando a gente calcular isso aqui tudo, fica 8 sobre 25, que dá 0,32. Tranquilo? Eu espero que esteja sendo até aqui. Vamos para a letra G agora. Qual a probabilidade de ambas não serem defeituosas se as retiradas são feitas sem reposição? O que ele quer quando ele diz ambas não defeituosas? Eu quero sem defeito e sem defeito a probabilidade da situação em que as duas aconteçam, mas sem reposição. Ou seja, a primeira tem a sua própria probabilidade, né? A gente calcula direto. Mas na hora de calcular a segunda retirada de peça, eu tenho que lembrar que depende da que aconteceu antes, tá? Essa situação N aqui depende da situação do N que aconteceu antes, tá bom?
Então, vamos lá. Qual é a probabilidade aqui de N, de sem defeito? Eu tenho 12 sem defeito, de um total de 15. Aí, eu retirei, não repus. Agora, então, meu total, que era 15, passou a ser 14. E se eu tinha 12 sem defeito e tirei uma antes, sobraram só 11. Quando eu resolver essa fração aqui, vai ficar 22 sobre 35, que dá 0,6286. Prontinho. A letra H, mesma situação, mas agora com reposição. Então, se é a mesma situação, né? Eu ainda quero a probabilidade de ambas não defeituosas, mas como agora tem reposição, a probabilidade da segunda vai ser igual à probabilidade da primeira, né? Vai ser sempre igual, porque eu vou continuar tendo sempre 15 peças, vou continuar tendo sempre as minhas 12 peças sem defeito. Então, qual é essa probabilidade aqui? 12 peças sem defeito de um total de 15 vezes 12 peças sem defeito de um total de 15. Dá 16 sobre 25 e no fim das contas 0,64. Agora a letra I. A letra I que é a probabilidade de no máximo uma ser defeituosa se as retiradas são feitas sem reposição. Então, no máximo uma defeituosa. Eu posso ter 0 defeituosas, 0 defeituosas. Está dentro da situação. Uma defeituosa. Está dentro da situação. 2 já não é o que eu estou procurando calcular aqui, então não me atende. Essas aqui são todas as minhas possibilidades, é o meu total. Mas eu quero só essas aqui, ó. Eu quero calcular essas situações aqui, só de cima. Se eu fizer o meu total menos essa situação aqui que não me interessa, eu vou encontrar exatamente o que eu estou procurando. Quem é o meu total? É 1, né? A gente já falou disso. É o meu 100%, é 1. E essa situação aqui, 2 defeituosas? Olha, a probabilidade de 2 serem defeituosas, a gente fez lá na letra A. Então, a gente nem precisa repetir o raciocínio, a gente pode só copiar a informação. Então, essa probabilidade de no máximo uma defeituosa, vou colocar um asterisco aqui, mas você sabe que esse asterisco significa isso aqui tudo. A probabilidade de no máximo uma defeituosa é qual? É o meu total menos a situação em que as duas são defeituosas. Como é sem reposição, eu vou pegar os dados da questão sem reposição, né? Letra A, que foi 1/35. É a mesma coisa que 34/35, que dá 0,9714. Ok? E a letra J é exatamente o mesmo raciocínio. A diferença é que agora a gente vai ter a reposição. E se tem reposição, qual foi a questão em que a gente viu as duas defeituosas com reposição? Foi a letra B, que deu como resposta 1/25. Menos 1 sobre 25 é igual a 24/25.
Quando a gente resolver isso aqui, vai ficar 0,96, aqui na resposta da nossa letra J. Para ficar bem claro, né? Por que eu tirei essas informações da letra A e B? Eu estou analisando as situações, a probabilidade de as duas serem defeituosas. Tá bom? Tanto aqui quanto aqui. Aqui sem reposição, por isso eu peguei a letra A, porque foi onde a gente calculou sem reposição. E na letra J com reposição, por isso eu peguei a resposta da letra B com reposição, tá bom? Então é realmente utilizar o mesmo raciocínio. Eu espero que tenha dado para entender, que tenha dado para pelo menos clarear para vocês, para fazer exercícios semelhantes, né? Então pode mandar por e-mail, pode deixar nos comentários, dar um feedback aí que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima questão. Tchau!